Salve, salve galera, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal, Vidas que Importam. Já queria convidar você aí curtindo o nosso vídeo, comentando também no decorrer aquilo que você achar interessante, importante, ou até corrigir nós em alguma coisa aqui que a gente precisa melhorar, trazendo dúvidas sinceras também pra gente tentar responder aqui e direcionar vocês também, tá? Se fizer sentido pra você também, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. É importante que essa mensagem chegue para as pessoas que precisam ouvir isso aqui que nós vamos relatar, tratando dessa temática tão importante hoje, que é a questão da dependência química, o processo de recaída e o tão sonhado, lutado e sofrido processo de recuperação, tá? Estamos diretamente aqui da casa do Tom, o nosso produtor, que nos conduz e nos auxilia aqui nessa noite. Eu sou o Lucas Lourenço, estou aqui com o Davi Queiroz. Davi, boa noite. Boa noite, meu irmão. A paz. Paz. Agradecer, né, ao Tom, né, ao nosso convidado, que logo, logo vai se apresentar. Mais um dia, né, na graça de Deus. Agradecer também ao nosso amigo Vitor, né, cara, do Rei do Hambúrguer Figueirinha, você que é de Marília. Um cara do bem lá. Bom lá, pô. Tem hambúrguer de costela, hambúrguer de Angus. Dá uma pesquisadinha no Instagram que vocês vão se deliciar. Vai lá, Lucas. E ele foi premiado, viu? Foi, né? Parabéns, então. Foi premiado aí essa semana aí que eu fiquei sabendo, cara. Parabéns, tá? Queria também agradecer ao nosso patrocinador também, Autopeças Modelo. Tanto do Rei do Hambúrguer quanto da Autopeças Modelo também tá aparecendo aqui na tela aqui para vocês também ter tanto o contato, quanto o endereço também, quanto o Instagram, as redes sociais deles também para vocês terem acesso. E dá um salve aí pro Matheus, pro Charles aí da Autopeças Modelo também, que ajuda a patrocinar esse episódio aqui também nessa noite, tá, gente? Sem mais delongas, diretamente ao nosso convidado. Ele é psicólogo, ele é uma pessoa também em recuperação. Eu tive a graça de conhecer ele também no caminho da recuperação, né? Numa partilha de NA no projeto, depois numa partilha no próprio NA, em outros espaços também acabei ouvindo falar de você, acabei estando com você também. Uma honra poder a gente convidar você, pensar em você e você prontamente aceitar e estar aqui essa noite aqui com a gente, viu? Prazer estar com você, Marcos Dalói, para nós, Marcão Dalói. Boa noite, Marcão. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer a vida do Davi, do Lucas, do Tom. E é um privilégio poder participar desse podcast. Espero poder contribuir com esse propósito maior, que é a recuperação, que é a conscientização sobre dependência química. Amém. Amém, irmão. Estamos aqui para isso, tá? Marcão, para a gente começar o nosso bate-papo, a gente sempre quer entender o lugar de fala, né, do nosso convidado, né? Queria que você falasse um pouquinho de você, um pouquinho da sua história, né? Como é que você vai se relacionar com a droga? O que acontece na sua vida aí que você vai ter esse primeiro contato? Olha, meu primeiro contato foi com 10 anos de idade. Eu comecei a escalada das substâncias de forma bastante comum. Comecei através do cigarro. Meu pai era fumante, meu pai foi alcoólatra, né? Meu pai morreu em sobriedade, 30 anos de sobriedade. E graças a Deus ele conseguiu se libertar também do cigarro. Infelizmente o cigarro matou ele. Ele faleceu dia 12 de junho de 2019. Mesmo tendo parado de fumar há 30 anos, o cigarro deixou sequelas, né, nos pulmões dele, né, o efizema pulmonar. E ele veio a ter falência de múltiplos órgãos devido aos problemas nos pulmões. E eu comecei com o cigarro, comecei com o clorofórmio, com 10 anos de idade. Eu sou músico, né, sou músico profissional, toco há mais de 40 anos, toco saxofone, trompete, flauta doce. E comecei no cigarro, no clorofórmio. Comecei a tocar carnaval com 10 anos de idade. Toquei 12 anos carnaval e foi uma escalada, foi um processo que foi aumentando, foi tomando conta da minha vida. Depois veio a maconha, depois veio a cocaína e no finalzinho do processo veio o crack. Então eu perdi totalmente o controle da minha vida e
usei essas substâncias, né, durante alguns anos. Foram 12 anos de adicção ativa, onde eu perdi, como eu disse, totalmente o controle da minha vida. Minha família ficou desesperada e eles procuraram ajuda. Na época eles encontraram o Amor Exigente e através do Amor Exigente eles conseguiram uma internação em Campinas, na Fazenda do Senhor Jesus, com o Padre Haroldo. Só que aí eu já tinha sido internado 7 vezes. Né, já tinha sido internado 7 vezes. Antes dessa internação? Antes dessa internação. Em outros lugares? Em outros lugares. Quais os lugares que você foi? Se você eu fiquei em clínica psiquiátrica. Né, fiquei em Garça, né, no Santa Helena. E não conseguia parar porque a internação era de apenas 1 mês. E na época existia um processo de pessoas que estavam internadas lá 70 vezes. Né, eu conheci pessoas que estavam internadas pela 70ª vez. Né? E a internação não promovia a recuperação, não promovia uma transformação de vida, uma transformação de personalidade, de comportamento, né? Então minha família buscou o Amor Exigente. Graças a Deus eles foram muito bem acolhidos. O Amor Exigente existe até hoje, né? Aqui, não só em Marília, mas no Brasil e no mundo. E conseguimos uma internação em Campinas, na Fazenda do Senhor Jesus, onde eu fui internado e fiquei 3 anos e 8 meses internado. Durante 3 anos e 8 meses eu trabalhei os meus comportamentos, principalmente os meus comportamentos, trabalhei a minha abstinência, trabalhei minha personalidade, trabalhei minha espiritualidade e consegui entrar no processo de recuperação, né? Não só parando de usar, mas descobrindo uma nova maneira de viver, que é muito importante, né? A recuperação de dependência química não é só parar de usar. Eu descobri que eu era uma droga de pessoa, né? Que eu tinha uma droga de vida e que eu precisava modificar tudo isso, que eu precisava mudar a minha vida, que eu precisava mudar a minha história, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir. Com 1 ano de internação, eu prestei vestibular, fui fazer faculdade de psicologia, entrei na faculdade em 96, me formei em 2000. Marcão, sim. Nesse momento, você passa no vestibular, isso estando lá na fazenda, na comunidade do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Trabalhando já, né? Trabalhando tá. Como monitor, como agilizador, como monitor, né? E você ficou 1 ano internado lá? Fiquei 3 anos e 8 meses. Foi internado? Internado. Só que a internação lá não era só ficar lá dentro, né? Lá a internação lá era muito completa. Com 1 ano, eu prestei vestibular, fui fazer faculdade. Eu fazia faculdade na parte da manhã. Acordava às 5h30 da manhã, ia para Itatiba, estudei em Itatiba, 40 quilômetros de Campinas, né? Ia todo dia de carro ou de ônibus, né? E fiz a faculdade de psicologia. Eu me perdi. Tá, não tem problema. Vamos lá que eu te ajudo. Aí você estava fazendo a faculdade de psicologia e assim, você estava dizendo assim, o tratamento lá era muito completo. Ah, sim. O tratamento lá era muito completo. Então eu fazia a faculdade na parte da manhã e entrava 2 horas no plantão da comunidade terapêutica e ia até as 10 da noite. Das 10 da noite às 5 horas da manhã, eu aprendi com o Padre Haroldo que a gente tem que fazer aquilo que a gente precisa fazer. E eu tinha que estudar. Né? Então, muitas vezes eu fiquei até 4 horas da manhã estudando, né? Fazendo trabalhos, né? Lendo textos, né? Para completar os trabalhos da faculdade, né? E eu fiz essa vida durante 3 anos e 8 meses, né? Foi muito bom, foi muito gratificante. Muito crescimento, né? Muita alegria. E essa frase que você falou agora é interessante. Com o Padre Haroldo eu aprendi que lá a gente tinha que fazer o que a gente precisava fazer, né? E na recuperação também é assim, né? A gente tem que fazer o que precisa fazer. O que precisa fazer. Por muitas vezes até não querendo fazer. Exatamente. Faz parte da recuperação, né? Exatamente.
Os grandes atletas, eles fazem aquilo que eles devem fazer, né? Não aquilo que eles querem fazer para conseguir seus objetivos. E a comunidade me deu oportunidade de estudar e de trabalhar, né? Que são duas coisas fundamentais depois de algum tempo que você está sóbrio, que você está em recuperação. Porque muitas pessoas pensam que a internação, infelizmente em alguns lugares é assim, é a pessoa ficar trancada, é a pessoa ficar isolada. Mas eu aprendi através da comunidade terapêutica do Padre Haroldo que a recuperação é voltar a viver, é voltar a trabalhar, voltar a estudar, voltar a interagir. Participei de vários cursos com o Padre Haroldo, né? Participei de TLCs, participei de bandas, né? Fiz vários trabalhos. Nesse meio tempo, depois de 3 anos e 8 meses, eu fui dividir um apartamento com um amigo meu, que estava em recuperação também, do Rio de Janeiro. E eu tinha que trabalhar e ganhar meu dinheiro. Chegou uma hora que a comunidade terapêutica não dava mais para permanecer lá. Estava me fazendo mal. Porque tudo que é demais faz mal, né? Até as coisas boas, né? Marcão, por favor, dá uma aprofundada nisso. Como é que era esse fazer mal, assim, pra você, só pro pessoal de casa entender que a gente passa por isso às vezes também no tratamento. Chega um momento que o tratamento não tá sendo mais benéfico, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, fazendo um favor. Sim. Olha, eu acho que cada comunidade tem sua característica, cada comunidade tem o seu cronograma. No Padre Haroldo, onde eu fiquei, abria-se a possibilidade de você ser monitor, de você ser educador social, de você ser psicólogo, se você tivesse a formação, né? E eu passei por todos esses degraus, digamos assim, né? Eu consegui ficar lá 3 anos e 8 meses, mas tem pessoas que estão lá até hoje. Depois de 20 anos, né? Depois de 30 anos, né? Tem pessoas que conseguem permanecer mais tempo. No meu caso, eu não consegui ficar mais tempo. Eu tinha que alçar outros ares, outras conquistas, outras atividades, né? Eu sou músico profissional, como eu disse, e eu queria voltar a tocar profissionalmente para ganhar o meu dinheiro, né? Para pagar pelo meu caminho, né? E um certo dia eu estava na pensão onde eu morava com um trompete Lignatone, marca tcheca de trompete, e eu estava deprimido, eu estava desanimado, estava frustrado, estava sem trabalho. Só que Deus tocou o meu coração. Eu falei, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso correr atrás. E tem o Café de la Ricoleta, lá em Campinas, bem no centro de convivência, que tem shows de músicos profissionais que se apresentam lá. Eu falei, eu vou lá e vou dar uma canja, né? Vou mostrar meu trabalho, vou ver se eu consigo algum trabalho, né? E eu fui para o grupo de Narcóticos Anônimos, assistir uma reunião com um instrumento. E entrou na sala um rapaz recém-chegado na Irmandade com uma guitarra. E eu perguntei para ele, onde você vai tocar? Ele falou, vou tocar em tal lugar. Posso ir lá dar uma canja? Quero uma palhinha, né? Uma palhinha, dar uma palhinha. Ele falou, vamos lá. Dá uma canja, né? Dá uma palhinha. Naquele dia eu consegui 4 trabalhos por mês. E desse trabalho eu conheci um tecladista que me indicou uma pessoa chamada Eduardo Gomes e Camerata, onde eu consegui chegar a fazer 11 casamentos por mês. 11 casamentos por mês. Caramba. Então, da noite pro dia, eu estava empregado. E super bem empregado. Super bem empregado. Naquilo que você gostava de fazer. Assim, e o trabalho que eu dei a canja foi numa banda de pagode. Foi numa casa de show, com mais de 1.000 pessoas. A casa sempre lotava no final de semana. Então, o que eu quero dizer com isso, uma coisa importante que eu acho que é importante dizer, é que a recuperação, eu aprendi com o Padre Haroldo, ela vem de dentro. Ela independe dos locais onde eu estou.
Se eu estou em recuperação, eu vou negar o uso de droga, eu vou negar o uso de bebida, eu vou negar o uso de prostituição. Eu vou estar em recuperação em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Qualquer ambiente. Porque o meu objetivo ali não era me drogar, beber, me prostituir e me envolver com outras pessoas que não fossem os músicos para tocar e mostrar meu trabalho. E foi o que eu fiz. Sim. Então, mostrando meu trabalho, eu conheci um tecladista que me indicou esse empresário, né? Onde eu consegui me estabelecer vários anos tocando casamentos, né? Comprei meu primeiro carro, terminei a faculdade, conheci minha esposa com 5 anos em recuperação, que eu acho que é uma coisa importante de se dizer também. Eu tinha muito medo de relacionamento, porque tem um ditado que diz que recaída vem de calcinha e sutiã, né? Pode. E eu não tinha condições de me relacionar com ninguém. Eu estava aprendendo a me relacionar comigo mesmo. Primeiro, né? Em primeiro lugar. Então eu decidi esperar 5 anos, pelo menos 5 anos. E quando eu tinha 5 anos limpo, eu pedi para Deus uma pessoa como minha esposa, né, compreensiva, que me compreendesse, que me aceitasse, que eu pudesse ser o marido dela, que nós pudéssemos constituir uma família. E Deus mandou essa pessoa na minha vida, né? E nós nos casamos, nós constituímos família. Hoje eu tenho 2 filhos, um de 18 anos, um de 19 anos e um de 17 anos. Os 2 com ela, Marcão? Os 2 com ela, os 2 com ela. Nós estamos divorciados, mas nós temos um bom relacionamento, né? Uma boa amizade na criação dos filhos. E eu agradeço muito a Deus pela vida dela, é uma pessoa que me ajuda muito até hoje na minha recuperação, na minha espiritualidade, né? Na minha vida, nas minhas emoções. Marcão, pegando só um gancho de algo que você trouxe atrás, só para complementar, uma informação bacana que você trouxe quando você fala que a recuperação vem de dentro e independe dos lugares, né? O pessoal que está em recuperação, nós também escutamos muito isso, né? Evitar lugares, hábitos e pessoas, né? Lembrando que quando você vai para ter essa experiência, você já está com 3 anos e 8 meses, né? De tratamento de sobriedade, você já está com muita coisa definida, né? Você já está com vários recursos para conseguir lidar com isso, né? Já ressignificou várias coisas. Exato, porque tem gente que, né, às vezes se equivoca, né, no sentido de se precipitar, porque para fazer um movimento desse que você fez, além de você estar buscando outro impulso de vida, você estava de certa forma preparado para lidar com isso, né? Com certeza, eu passei 3 anos e 8 meses com muito medo de tudo, de todas as coisas, né? Com muito medo de relacionamentos, com muito medo de trabalho, muito medo da música. A música estava muito conectada ao uso de droga, ao uso de bebida, né, à prostituição. E eu tive que fazer um trabalho com terapia, com psicóloga, né? Então tudo ao seu tempo, porque eu aprendi que a primeira fase da recuperação ela é instintiva. Eu preciso reeducar os meus instintos. O instinto de acumulação, de alimentação, de aspirações, o instinto do sexo, o instinto do descanso, né? Quantas noites mal dormidas, né? Quantos dias acordado, né? Pelo efeito da cocaína, né? Quanta loucura, né? Até aproveitando e falar um pouquinho sobre suicídio, né? Eu tentava suicídio toda vez que eu ia usar droga, né? No começo foi muito bom, foi uma experiência prazerosa, mas depois virou um sofrimento. Era uma compulsão aonde eu buscava a morte, inconscientemente ou conscientemente, né? Então, o instinto do descanso, o instinto do amor próprio, né? O instinto da proteção, são todas coisas que devem ser trabalhadas, né, no começo, nos primeiros anos da recuperação. Depois vem uma fase que eu aprendi, que é a fase emocional. Aprender a lidar com as emoções. Eu estou falando assim de forma didática, na verdade essas fases todas elas estão misturadas. Né? Elas estão misturadas, porque eu estou com 18 anos de sobriedade, mas ainda tenho questões instintivas, né, na minha vida. Eu estou com 18 anos de sobriedade, mas tenho questões emocionais na minha vida, né?
depois de trabalhar a emoção, a gente trabalha o intelecto. O intelecto depois de alguns anos, né? Depois do intelecto vem a sobriedade. E depois da sobriedade, a serenidade. Então eu tô em busca dessas coisas, né? Eu tô na área, né? Hoje eu tô na ativa da recuperação, né? Tô buscando praticar o programa de recuperação da melhor forma possível, né? Sou muito grato aos grupos de autoajuda, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, né? Frequentei durante muitos anos. Sou muito grato, de vez em quando eu frequento também reuniões online de Narcóticos Anônimos. São reuniões maravilhosas, né? Muito bom para quem está buscando ajuda e quer encontrar um acolhimento, né? Pode buscar Narcóticos Anônimos também, na.org e Alcoólicos Anônimos. E o Amor Exigente, como eu disse, né? O Amor Exigente foi o que acolheu minha família no começo da minha recuperação. Que é uma irmandade maravilhosa também, que promove modificação de comportamento e esse cuidado com esse processo tão delicado que é a recuperação. Como eu disse, demorou alguns anos para eu me libertar de tudo isso e ter condições de enfrentar o trabalho, o mercado de trabalho como músico, né? No começo, a espiritualidade, sempre a espiritualidade é muito importante, fundamental, né, independente do tempo limpo que nós tenhamos, mas eu vejo que no começo é muito comum encontrar pessoas fumando maconha. No começo é muito comum enfrentar situações onde a pessoa te oferece bebida. No começo é muito comum encontrar droga no chão, né? Eu ouço esses relatos até hoje de pessoas que estão entrando em recuperação. No começo do processo delas, elas acabam tendo esse tipo de experiência, que são tentações para a pessoa voltar a usar. Com o passar do tempo, fica mais fácil se você pratica a espiritualidade, né? Porque hoje Deus tem me colocado longe desse tipo de situação. Faz anos que eu não encontro um pacotinho de cocaína, um pino de cocaína. Faz anos que eu não encontro pessoas que me ofereçam bebida insistentemente, né? Faz anos que eu não passo por situações de constrangimento, de vergonha, né? Depois eu vou falar sobre minha recaída, né? Sobre a questão da minha vergonha que eu passei, porque eu estou em recuperação há 18 anos, mas já fiquei 11 anos em recuperação e tive uma recaída. Marcão, antes de você contar da recaída, só pegar um gancho que você trouxe algo importante. Trouxe várias, na verdade, coisas importantes aí, tá? Eu vou pegando as aqui pra gente levar para a galera junto também. Quando você fala que hoje eu não encontro mais quem me oferece bebida insistentemente, pessoas que não me constrangem, você vai falando disso, tem uma modificação que você fez na sua vida, que tem um nome que faz com que isso aconteça e te proteja, que chama modificar o estilo de vida. Como você modificou o seu estilo de vida, né? Então hoje no seu hall de amizades, lugares e tal, não tem essa galera, né? Por isso que também você não passa por isso, né? Com certeza. E seu olho também tá fixado em outra coisa. Às vezes você anda pela rua, você pode até passar perto, mas você não vê, porque a sua mente já mudou descartou, o foco, já descartou. Não tô procurando isso mais. Não tô procurando, Com certeza, eu acredito que a modificação de comportamento é fundamental. E ela significa evitar lugares, pessoas e coisas da ativa, né? Sem dúvida. A recuperação, ela se torna uma coisa automática, assim como a dicção ativa. A dicção ativa era uma coisa automática. Eu usava todos os dias. Eu tinha que usar todos os dias, ou os dias que eu aguentava, né? Os dias que eu suportava, que meu corpo suportava. Então, em recuperação, a mesma vontade, a mesma repetição de comportamentos, mas agora com comportamentos positivos, comportamentos proativos, né? Comportamentos de crescimento, comportamentos de liberdade, né? Uhum. Então, se eu me dediquei tantos anos ao uso de drogas, se eu me dediquei tantos anos ao uso de bebida,
se eu me dediquei tantos anos a servir o lado negativo da vida, por que agora não posso direcionar a mesma força, a mesma intenção para coisas boas, né? Marcão, vamos dar um exemplo aqui bem legal, que nós 3 já fizemos aqui, a galera que tá assistindo a gente também. Então eu sou aquele cara que tá chovendo, eu tô sem dinheiro, sem guarda-chuva, e eu saio pro corre, entendeu? Atrás de droga, e consigo essa droga, faço uso, tudo, volto para casa depois na lanterna dos afogados, né, daquele jeito, na bacia das almas, mas volto e consigo fazer. Qual que é a disposição, né, que uma pessoa tem, né, que eu tive já, eu sou esse cara que tô falando isso, que já saí na chuva, sem guarda-chuva, sem dinheiro para fazer um corre de droga, por que eu não consigo aplicar essa disposição para ir trabalhar? Para ir na igreja, para ir numa reunião, porque é o mesmo cara, não é? É a conversão que você está dizendo para nós, né? Se eu já apliquei toda essa energia, esse foco no uso, por que agora eu não converto essa parada, né, Marcão? E uso para outra coisa também, né? Para poder fazer o bem, o que me faz bem, o que faz isso para levar para mais pessoas, né? Sim. Essa modificação é importante, né, Marcão? Com certeza. Eu acho que você falou a palavra conversão e ela se aplica perfeitamente, né? Converter a energia para o bem maior, para o crescimento, para o trabalho, para o estudo, para a aprendizagem, para novos relacionamentos, né, para novas experiências, né? Então, eu sou psicólogo e eu costumo dizer às vezes para as pessoas que tem coisas que, na verdade, o maior trabalho a ser realizado é pela própria pessoa. Eu só posso dar orientações, colocar o meu ponto de vista, dar estratégias para a pessoa praticar, para ela conseguir se livrar da ansiedade, por exemplo, para ela lidar com a depressão, com os pensamentos automáticos que passam na cabeça dela, né? Mas quem vai ter que fazer o trabalho é ela, né? Esse trabalho vem dela. Então, você falou a palavra conversão, eu acho que ela se aplica perfeitamente a essas situações. É converter a energia para o lado positivo. Tem que ter um esforço. Por isso que muita gente vai pra academia e quer pôr o shape e às vezes não consegue, porque depende dela treinar, não depende do outro treinar pra ela. Às vezes a pessoa quer ficar com aquele shapeão sarado, mas ele que tem que treinar, não a outra pessoa treinar. Ele que tem que fazer a parada acontecer ali, né? Ele que tem que fazer a parada acontecer. Na recuperação, né, acontece muito isso às vezes com a família, né? Talvez aconteceu com a sua e com a minha, né? Da família querer por nós, né? Ou, às vezes querer até mais que nós, né? E essa é uma questão, né, que acontece com você até na terapia, né? Porque eu não posso querer mais do que o próprio paciente, né? Ele vai ter que fazer, né? E essa é uma parte que não tem como mudar e não tem como negar. A pessoa vai ter que fazer. A pessoa tem que fazer. A pessoa tem que fazer a parte dela. Seria muito cômodo que o outro fizesse por mim, né? Que o outro tivesse a atitude que eu devo ter diante das situações. E a vida é uma coisa maravilhosa, né? Deus nos proporciona experiências, Deus nos proporciona a possibilidade de aprender, de acumular conhecimento, né? Eu disse dos instintos, né? Um dos instintos é a acumulação, e nós acumulamos experiências, sentimentos, vivências, memórias, né? Memórias, e tudo isso permite que a gente tenha condições de enfrentar uma depressão, uma ansiedade, um transtorno afetivo bipolar, uma tristeza. Permite que a gente enfrente o trabalho de cada dia, né? Que é um treinamento de habilidades sociais, né? Com certeza, exige muito. E, inclusive, falando sobre o transtorno afetivo bipolar, há 15 anos atrás eu fui diagnosticado com transtorno afetivo bipolar, que é uma coisa importante para mim, porque eu trato disso há 15 anos, né? Então, não sou apenas dependente químico ou um ex-dependente químico
ou um dependente químico em recuperação. Eu tenho um transtorno de humor diagnosticado por um psiquiatra, por um profissional, onde eu identifico que desde a minha infância eu já tinha esse transtorno de humor, né? Eu tinha altos e baixos, tinha depressão, tinha euforia. E eu vejo que é importante falar sobre isso, porque muitos dependentes químicos não têm só a dependência química. Tem um transtorno de ansiedade, tem uma depressão, pode ser um transtorno esquizofrenia, pode ser um transtorno borderline, um TOC, um TDAH, né? Então, as boas comunidades terapêuticas e as boas clínicas, depois de algum tempo de abstinência, obviamente, né? Porque quando a pessoa ainda está sob efeito, não dá para fazer diagnóstico nenhum, porque fica muito confuso, né? Mas depois de um tempinho, é necessário se fazer esse diagnóstico, esse possível diagnóstico de comorbidades, né? Que as pessoas podem ter, que os dependentes químicos podem ter. Marcão, e só para endossar a sua fala, né? Essa importância de repente, se houver, né, esse diagnóstico, porque com o diagnóstico correto, eu trato de maneira assertiva, né? Por exemplo, você foi descobrir há 15 anos que você tem o transtorno bipolar, provavelmente você tem ele já há mais tempo, e isso te causou sofrimento, e às vezes até você não entender e não tratar aquilo que você estava precisando tratar, né? E só, eu quero até que você fale um pouquinho disso, do sofrimento que você tinha antes de descobrir, né? E talvez a libertação que foi descobrir isso e tratar agora de maneira correta, e às vezes, né, muitos médicos às vezes também se equivocam, né, quando eles vão dar diagnóstico da dependência química, porque dá um segundo diagnóstico, porque os sintomas, né, que a gente estava dizendo, eles se confundem, né, então se misturam, então não dá para afirmar que é isso ou aquilo, né, e só para experiência real, né, já muito acolhido na comunidade que vinha com Aldol, né, o médico entendendo que ele estava... Aldol é um remédio antipsicótico, né, e a pessoa vinha medicada com esse remédio e o médico entendeu que ele precisava tomar, só que na verdade ele estava usando cocaína, então ele estava ouvindo, né, e tudo mais, que faz parte do uso da cocaína, e ele pegou e diagnosticou esse cara com essa medicação como esquizofrênico, e esse diagnóstico, né, com todo respeito, eu não sou médico, mas é um erro, porque não é um sintoma de uma doença, é um sintoma do uso, entendeu? São coisas diferentes, entendeu? Só pra gente poder separar. Mas voltando a ti, essa questão que você falou, né, de descobrir 15 anos depois. Se você descobriu 15 anos atrás que você tem esse transtorno e tá tratando, então você sofreu muito com isso, cara. Sim, sofri e não sabia que estava sofrendo. Não compreendia minhas ações. Não compreendia. Tinha oscilações de humor, né? Semanas de depressão, semanas de euforia. Hoje eu posso identificar isso. Sexualidade exacerbada, né? Compulsão, masturbação, pornografia, gastos excessivos, né? Pensamentos automáticos, 1001 pensamentos passando na cabeça, enfim. Eu busquei na droga um subterfúgio para lidar com tudo isso, né? Uma maneira de lidar com esse transtorno afetivo bipolar, que na época eu nem sabia que eu tinha. E não foi nem no Padre Haroldo que eu descobri isso, foi numa outra clínica que eu trabalhei que tinha um dono, era um psiquiatra, né? E foi ele que me diagnosticou, né? Devido meus comportamentos, né? Aí eu comecei a fazer uso da medicação e minha vida mudou totalmente, né? Meu humor mudou. Acho que a qualidade de vida melhorou, né? A qualidade de vida melhorou. Então, agradeço muito a Deus pela vida desse psiquiatra, né? Um bom psiquiatra, um bom médico. E faz toda a diferença hoje na minha vida cuidar desse transtorno também, né? Não só da dependência química. Eu vejo assim, eu tive um problema sério com drogas, desenvolvi dependência química, perdi o controle da vida, não estou curado, porque dependência química não tem cura. Uma das características da dependência química é justamente a reinstalação do uso, né? E como eu disse, eu tive uma recaída com 11 anos,
Depois de 11 anos, eu permiti que a inveja, o ciúme, a prepotência, a arrogância, o orgulho, a soberba, esses defeitos de caráter tomassem conta da minha vida. Eu já estava em recuperação, já tinha construído uma história, tinha ajudado muitas pessoas em recuperação. Tava casado ainda, Marcão? Estava casado. Estava casado. Veio junto com uma autossuficiência ou não? Com certeza. Pura autossuficiência. E o resultado disso foi voltar à adicção ativa, né? Busquei prazer imediato através de prostituição, que é uma característica do transtorno afetivo bipolar, né? Até então não tinha tratado do transtorno de humor afetivo bipolar. Fui tratar nessa segunda fase da minha recuperação de 18 anos, né? Na verdade, faz uns 18 anos que eu trato, né, o transtorno afetivo bipolar. Acontece só para contextualizar, você está 11, quase indo para 12 de sobriedade, você tem uma permissão, né, vai acontecendo tudo isso que você acabou de sinalizar, esses vários fatores, e você retorna ao uso, né? Essa recaída, você colaborou com a vida de muita gente, você estava, de certa forma, já não criou, né, uma imagem até para as pessoas, né, e tudo mais. Não até uma questão intencional, mas do seu jeito ali que estava vivendo bem, e vem a recaída. Quando acontece essa recaída, como que ela cai, assim, na sua vida e da sua família, da sua mulher, dos seus filhos ali? Olha, não tem nem palavras para descrever o tremor que foi, né? Porque a recaída, para mim, não foi do dia para a noite, foi um processo dinâmico, foi lento, né? Eu morava em Campinas, minha família de origem aqui em Marília. Quem estava convivendo comigo era minha ex-esposa, né? E ela chegou a falar para mim, ela falou assim, olha, se você continuar assim, você vai recair. E eu vou ver você recair. Eu já estava recaído quando ela disse isso. Numa das noites que nós estávamos juntos, indo de volta para casa com o carro. Você já estava no uso? Já estava no uso, já. Ela Então, jogou um verde mim, ali, então. Jogou um verde, Para mim, a recaída é um processo lento, é um processo que não acontece da noite para o dia. Eu me programo para recair. Por isso que é só por hoje. Por isso que é um dia de cada vez. Todos os dias eu me comprometo a manter a minha sobriedade, a minha recuperação, cuidar dos meus relacionamentos, dos meus sentimentos, cuidar da minha ansiedade, que muitas vezes eu tenho, né? Cuidar da minha medicação que eu faço uso, né, para o transtorno afetivo bipolar. Então a recaída, ela veio devagar, ela foi acontecendo, né? Foram pequenas decisões irrelevantes, aparentemente irrelevantes, decisões aparentemente irrelevantes que eu fui tomando, que na verdade no final me levaram a perder o controle da vida de novo e usar droga. Marcão, dá um exemplo de decisão irrelevante, só pra galera ter uma noção, assim, que parece que não é importante, mas é. Olha, uma decisão irrelevante é a desonestidade, ser desonesto em pequenas coisas. Um troco que você recebe errado numa lanchonete, de um lanche e uma Coca-Cola que você tomou. Aparentemente é irrelevante. Só que essa decisão, junto de um comportamento de dizer um palavrão para a sua esposa, que aparentemente é irrelevante também, que problema tem de vez em quando você falar um palavrão? Né? Aparentemente é irrelevante. Junto de um comportamento de frequentar um pagode, não no sentido de trabalhar, mas de curtir a noite. Então já são 3 decisões aparentemente irrelevantes. Entendeu? Que eu poderia tomar essas decisões hoje. Só por hoje eu não estou tomando esse tipo de decisão. Né? Tenho tratado bem minha esposa, não tenho ido em pagode e não tenho sido desonesto.
Mas essas decisões acumuladas, Lucas, e agora? essas decisões acumuladas, elas podem levar o dependente químico de volta ao uso. O Padre Haroldo dizia isso, que o dependente químico não sabe lidar com desonestidade, com essas decisões que ele toma, né? Inclusive ele usava como exemplo esse exemplo da Coca-Cola, do troco, né? Do refrigerante, né? E do lanche. Porque no final ele vai usar droga. Ele perde o controle. Uhum. Então nós estamos condenados a sermos felizes. Estamos condenados a praticar o programa de recuperação. Estamos condenados a ter um novo estilo de vida. Estamos condenados só por hoje a nunca mais beber, a nunca mais usar droga, né? E sem recuperação, né? Sem recuperação. Tá. A gente riu muito com você, porque na hora que você falou do pagode, né? Só pro pessoal entender, tá? Pessoal, por favor, nada contra o pagode, né? Eu mesmo amo pagode. Só que a gente fala do ambiente, né? Que pode causar risco, né? Tem até um acolhido meu que eu espero que ele esteja assistindo, né? Uma das, de umas recaídas, assim, claro que foi todo o processo, tá? A gota d'água foi no pagode, porque foi no pagode que aconteceu lá o episódio do uso, né? Ele já vinha de um processo, né? Mas a gente fala assim, do se permitir a certos ambientes, né? E principalmente, né, Marcão, sem fator de proteção, né? Sem estar protegido, né? Sem estar com alguém ou com algumas pessoas, né? Você fica vulnerável, né? Num ambiente desse, que principalmente se tiver uso de droga, bebida alcoólica, que é para nós um risco enorme, né? Aí pode acontecer, né? Então o pagode é perigoso e o Davi tá rindo porque ele tá com o VIP do Belo. Nossa, tá rindo por isso, o Belo sabe do que vem. Sim, eu adoro pagode. Eu adoro música, eu sou músico, né? Já toquei em bandas de pagode, sou muito grato. Vou devolver. As bandas de pagode, e toquei alguns anos lá em Campinas, uma banda de pagode chamada Contágio. Chegamos a gravar disco, né? E foi maravilhoso. A alegria do pagode, né? A alegria. Não tem igual. Não tem igual. Só o louvor ganha. Muito bom. Só o louvor. Verdade. Ô Marcão, depois você tem esse processo de recaída, só pra gente entender, a esposa anunciou que isso aconteceria e no seu íntimo já estava acontecendo. Dentro desse processo de recaída, quanto tempo durou e como foi para ela lidar com você? Como é que foi? Durou 2 anos minha recaída. Eu não conseguia entrar em recuperação. Eu tentei entrar em recuperação novamente, frequentando as reuniões de narcóticos anônimos. Fui convidado a trabalhar de novo na comunidade terapêutica. Mas uma coisa importantíssima que deve ser dita é a vergonha. A vergonha é uma coisa assim muito forte que me impedia de olhar as pessoas nos olhos, de enfrentar as situações, de retomar a minha vida, porque afinal de contas foram 11 anos ajudando pessoas, fazendo palestras, participando de reuniões, levando a mensagem, ouvindo o quarto passo, né, que é o inventário moral que a pessoa fala, né? Então o nível, quanto mais tempo limpo, eu acho que a pessoa tem mais responsabilidade. Tem. Pela sua vida, pela vida dos outros, né? E no meu caso foi muito difícil, eu não conseguia voltar. Eu não conseguia entrar em recuperação. Eu frequentei... Primeiro eu fiquei 3 meses limpo. Depois eu fiquei 15 dias. Depois eu fiquei 1 semana. Depois eu voltei a usar novamente e fiquei recaído. Então, e nessas lutas, nessas idas e vindas, passaram-se 2 anos. Passaram-se 2 anos. De uso abusivo. De uso contínuo, praticamente contínuo, né? Eu continuei tocando, eu tinha dinheiro, né? Eu pagava, até conseguia pagar as contas, mas a maior parte do dinheiro que eu ganhava era para o uso. Só que o uso foi tomando outras proporções. Eu comecei a usar antes do trabalho, durante o trabalho, como músico, né? E até que eu faltei de um trabalho
até que eu perdi o controle. Eu busquei prazer imediato, né, através de prostituição. E misturando prostituição com uso de droga, você está perdido, né? Você está perdido. E eu me perdi totalmente e deixei de fazer um trabalho importante como músico. Voltei para casa. Minha esposa, você perguntou como que ela lidou, né? Uhum. Ela já tinha ligado para os meus pais, comunicado que eu tinha recaído, que eu estava recaído já há algum tempo. Meu pai pegou um carro com um amigo de Narcóticos Anônimos. Saiu de Marília, foi para Campinas. Quando eu cheguei no apartamento em Campinas, em casa, e eu entrei no quarto, minha esposa trancou o quarto. Me trancou no quarto. Ela me trancou no quarto. Eu até pensei em pegar um colchão, colocar lá embaixo e pular do primeiro andar do apartamento e sair de novo para continuar usando. Só que eu estava tão cansado, tão arrebentado, tão desgastado, que eu decidi dormir. Eu dormi. E quando eu acordei, eles bateram na porta, abriram a porta, estava meu pai e esse companheiro de Narcóticos Anônimos, que me levaram para uma internação. Foi essa maneira que minha esposa lidou. Agora, eu não vou saber te responder como que ela conseguiu conviver comigo durante 2 anos, eu na ativa. Uhum. Né? Isso é um milagre. Porque ela também não tinha essa referência, né? Porque ela te conhece sóbrio, né? Aí ela sabia que não era você ali, né? Sabia que era o efeito da droga também, né? Ou esse cara não era o cara que ela conheceu, né? Que ela viu durante esse período. Porque antes de você ter essa recaída, talvez você estivesse junto com ela já uns 5 ou 6 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Aí depois vem a recaída. E aí quando você vai pra internação, ela permanece na relação ainda? Permanece ainda. Quando nós nos separamos depois que eu saí da internação e fiquei algum tempo junto dela. Uhum. Aí tinha desgastado o relacionamento, né? Ela decidiu, foi ela que tomou a decisão da separação. Mas eu também já não tinha estrutura, emocionalmente falando, né? Para manter o relacionamento, né? E foi a melhor decisão que nós tomamos. Ela deu o start, eu aceitei, não discuti. Fui embora para casa da minha mãe. Mas nós, como eu disse, até hoje mantemos um bom relacionamento, né, de amizade, né, de cumplicidade, de partilha, de espiritualidade, né? A amizade continuou. Temos um bom relacionamento. Eu tive outro relacionamento, mas que não deu certo, por vários motivos, né? Poderia ter dado certo. E quando esse relacionamento não deu certo, eu voltei um tempo para casa dos meus filhos, né? Convivi com ela algum tempo, mas... Peraí, e ela aceitou? Ela aceitou. E ficamos algum tempo juntos e depois eu voltei para casa da minha mãe, onde eu moro até hoje. Eu, meu irmão e minha mãe, né? Moramos juntos. Marcão, queria que você contasse uma coisa pra nós, assim, até pra virar uma dica pra nós e pra quem tá nos ouvindo, né? O término de uma relação é algo geralmente difícil, né, Marcão? De lidar. E você talvez não sei se... uma perda, um luto, né? Às vezes até um pouco da perca da identidade até, né? Ou quando o outro vai e você dá a vida dele, né? Dela, aliás. Aí no caso, você tinha um recurso também, tanto da psicologia, mas também da recuperação, a experiência, a vivência e talvez a espiritualidade, né? Como é que foi lidar com a separação e se manter em recuperação? Porque você não recaiu, né? Graças a Deus, com a separação. Como é que foi lidar com a separação? Olha, lidar com a separação foi uma coisa, assim, importante, muito importante. Como eu disse, foram anos praticando o programa, né, antes da recaída, e de alguma forma eu sabia
como sei até hoje, né? O caminho das pedras. E como eu disse anteriormente, eu aprendi com o Padre Haroldo que a recuperação vem de dentro. Então, de alguma forma, eu já vinha me preparando ao longo dos anos para um possível relacionamento, como vinha a ter um relacionamento com ela, né, com essa minha ex-esposa, com a qual convivo até hoje. E já prevendo a possibilidade de uma interrupção. E colocando no meu coração, colocando na minha cabeça, que isso não poderia significar uma desculpa, uma justificativa para voltar ao uso. Perfeito. Entendeu? Porque usar drogas não altera o fato, né? Não altera o fato. Não altera o fato. E é porque você também estava Então, preventivamente, hoje, quando eu saí de casa, eu coloquei no Waze. Eu saí 1 hora antes. Chegou primeiro que nós, inclusive. Eu tinha um instrumento, que eu trouxe um instrumento que é a flauta, que se der tempo, depois eu vou tocar um pouquinho de flauta para vocês. Ou seja, eu fui me preparando. Fui mentalizando desde ontem, ou desde semana passada, quando você entrou em contato comigo, mentalizando algumas coisas que eu poderia falar. Se preparando, né? Me preparando, entendeu? Então, a recuperação, eu vejo, ela tem que ser um esforço contínuo de consciência, de prevenção. Tanto é que a gente trabalha a prevenção da recaída. Uhum. Quando eu trabalho a prevenção da recaída, eu me preparo para situações adversas. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu estava super feliz. Eu falei, que legal, vou gravar um podcast com o Lucas e com o Davi. Uma das coisas que eu vou falar é que os meus filhos nunca usaram drogas. Meus filhos nunca beberam. Nunca usaram drogas. Graças a Deus. Para não mentir, ele teve um contato com álcool que foi superficial. Tinha tido um contato superficial com álcool. Quando eu peguei o celular e fui olhar o celular, tinha uma mensagem da minha esposa, assim, dizendo assim, que meu filho chegou bêbado em casa, totalmente desatinado, totalmente fora de si. E que era para eu passar lá pra gente conversar. Bem Mudou hoje. o plano. Bem hoje de manhã. Mudou os planos. E aí eu falei, meu Deus, que coisa, né? Eu tinha pensado em falar justamente no podcast, né? Que eles nunca tinham bebido, né? E caiu por terra, né? Ou seja, a vida é assim. A vida nos traz surpresas, né? Sim. Entendeu? Quando deu 11 horas, eu tinha uma aula para dar, das 10 às 11, de trompete, que eu dou aula de trompete e saxofone. Eu fui para casa deles. Cheguei lá, ele estava deitado no chão, partilhando os sentimentos dele com a minha esposa. Eu cheguei, entrei na sala, ele já virou e falou assim, pode dar o sermão, já estou esperando. Como se eu fosse dar um sermão para ele. Uhum. Eu virei para ele e falei, não vou te dar sermão nenhum, só quero ouvir de você o que aconteceu. Uhum. Né? E aí ele explanou, expôs todo o sentimento dele, todos os pensamentos dele. Foi bom, uma catarse, né? Uhum. Na sequência eu vou conversar com ele sobre tudo aquilo que ele falou, Uhum. né? Mas com calma, quando ele tiver com a cabeça melhor também, porque ainda está sob efeito do álcool, né? Resquícios do efeito do álcool. Ou seja, a vida é assim. A vida nos traz surpresas, né? Agora, eu já estava preparado? Eu estava pensando em dar um depoimento de falar que os meus filhos nunca tinham bebido. Por outro lado, eu sempre me preparei para que isso pudesse acontecer. Porque eu não tenho controle dos meus filhos. Eu não tenho controle do comportamento deles. Eu tenho do de 16 vale anos. por 2. Não é verdade? Tem que ser. Vamos... Não que seja uma coisa desesperadora, né? Mas é uma coisa que eu aprendi também em recuperação, com o plano de prevenção da recaída, porque o plano de prevenção da recaída, o último exercício do Marty Gordon,
é o exercício 17. Ele fala de metas a curto prazo, médio prazo e longo prazo. E ele trabalha a relação dos pensamentos com os sentimentos e o comportamento também, né? Em vários tópicos, ele trabalha essas suposições. E se acontecer da sua esposa terminar com você? E se acontecer de você receber um pagamento adiantado? De ser demitido. Você ser demitido. E se acontecer da Unimar bloquear suas contas? Aconteceu com ele. Aconteceu com você. Então, entendeu? Sim, Então, eu tenho que estar preparado para isso. Sim, e só deixando de referência, se tiver também, além do pessoal que está em recuperação, ou quem for profissional também que estiver nos acompanhando, esse livro que o Marcão citou, ele está disponível no Google lá, você baixa ele em PDF gratuito, tá? Marlett Gordon, Prevenção da Recaída. É um livro muito terapia cognitivo-comportamental, né, Marcão? Uma referência, inclusive, esse livro, que está disponível na internet aí, quem está em recuperação também. Um ótimo livro, né, Marcão? Maravilhoso. Tive a graça de ler ele também e trouxe pra minha realidade, tá? Muito bom. Marcão, assim, é uma dica, tá? Porque, assim, além também de você estar em recuperação, você também é psicólogo, né? Na verdade, antes de eu perguntar a dica, eu vou falar um ponto importante que você falou sobre eu não ter controle sobre o comportamento dos meus filhos, né? Primeiro passo. Admitimos que somos impotentes perante o álcool e a droga e que nossa vida se tornou incontrolável, né? Esse passo dá para ampliar, né, Marcão? E aplicar na vida muitas vezes no dia, né? Porque eu não sou só impotente perante o álcool e a droga. Eu sou impotente perante o comportamento do outro. Eu sou impotente perante o que pode acontecer que não está sobre o meu domínio. Fomos impotentes perante a Covid-19, que se impôs sobre nós e a gente teve que lidar e aceitar de entrar com máscara, né? Tomar vacina, entre outras coisas mais, né? Então, quer dizer, boa parte da vida não está sobre o nosso controle. E nós precisamos admitir, aceitar e às vezes se render a isso, né, Marcão? Porque não dá para controlar o comportamento do outro. Posso orientar o meu filho, né? Posso acolher, posso tentar, né? Mas o que ele vai decidir fazer ou não... É com ele, Não né? tem como. Não tem como. É verdade. No Marlett Gordon, como eu disse, ele traz esse exercício, né, de reflexão sobre as situações. Eu tenho um casamento para tocar dia 22 de novembro. Eu já fechei o contrato foi assinado, tem alguns detalhes a serem definidos, né? E eu trabalho a minha ansiedade no primeiro momento aceitando esse sentimento que eu tenho. A aceitação do sentimento, você falou do primeiro passo, né? Admitimos que éramos impotentes perante o álcool e as drogas e que nossas vidas se tornaram incontroláveis, né? E a versão de Narcóticos Anônimos admitimos que éramos impotentes perante a adicção. A nossa adicção. Né? Que havíamos perdido o controle de nossas vidas. Essa admissão, ela vem com certeza em relação a outras coisas, em relação a pessoas, em relação a circunstâncias, em relação a trabalho, em relação a eventos, experiências que nós temos, né? E eu vejo assim, o primeiro passo, ele abre a porta para você se debruçar sobre o segundo passo, né? Que é vir acreditar que um poder superior pode devolver a sanidade, né? Marcão, vamos só definir insanidade para quem está em recuperação agora ter um choque de realidade, né? Ou ainda não está buscando para eles entenderem, né? Que é insanidade, né? Uma das definições que a gente usa na recuperação é repetir várias vezes a mesma coisa esperando um resultado diferente, né? Que define isso como insanidade, né? Que é uma loucura isso, né? Porque se eu tô tendo o mesmo comportamento, vai acontecer as mesmas coisas, né? E, infelizmente, no uso da droga isso acontece o tempo todo, né? Então, a sanidade não é isso, né? É o contrário disso, aliás, né? E é Deus que vai devolver, né? Interessante isso, né? Eu não consigo sozinho, né? É Deus que vai devolver, né? É Deus que vai devolver. A espiritualidade é fundamental na recuperação. Porque sem Deus a gente não encontra sentido, né, na vida, no trabalho que a gente tem, nas relações,
E a insanidade, ela é um erro de comportamento onde a gente repete esperando resultados diferentes, a mesma coisa, né? Repete o mesmo comportamento esperando resultados diferentes. Uma vez eu vi um vídeo, assim, um Reels, que fala que que o mundo, assim, as pessoas estão tão buscando, nessa busca de prazer, de festa, de loucura. Na verdade, elas não sabem o que elas estão procurando, porque quando elas encontrarem Deus, tudo isso vai perder todo sentido, porque na verdade elas querem se sentir felizes, mas procurando aquilo que não é para procurar, procurando a coisa errada. Sim. Procurar, tipo, a espiritualidade, procurar Deus em primeiro lugar, isso aí some, cai por terra, velho. O apóstolo Paulo chegou a um ponto de dizer no momento, né, que ele considera tudo esterco. Depois que ele conheceu Jesus, né, ele considera tudo esterco, assim, tudo muito secundário ou terciário, né, as coisas, né, do mundo, né, porque dentro das nossas loucuras, assim, né, acho que nós três e quem tá nos assistindo, talvez até o próprio Tom que tá aqui nos acompanhando também, a gente já buscou muita coisa. Status, grana, né, mais sexo, né, mais prazer, né, sempre mais, e a gente não encontrou nada, né, tem até uma música que fala isso, né, não vou citar a música aqui, mas ela desenvolve toda e chega na conclusão da música, o cara fala assim, eu fui atrás de um paraíso e não encontrei nada, cara, eu não encontrei nada, eu não arrumei nada com isso aí, cara, eu não arrumei nada, e é duro porque, né, Marcão, né, é verdade, né, cara, não arrumou nada, cara. Não encontramos nada. Eu só arrumei problema. Só problema. A dica que eu ia te pedir é a seguinte, né? Pra você passar, de repente, pra pai e mães nos assistindo, né? Claro que você falou uma coisa importante. Não é uma situação de desespero. Meu filho chegou em casa embriagado, minha ex-esposa me avisou, né? Mãe dele. Fui lá pra ter uma prosa com ele, né? Mas como é que a gente começa a lidar com esse cenário, Marcão? Quando nossos filhos começam a ter algum comportamento, assim, de certa forma de risco, né? Porque é um episódio que ele abusou do álcool, né? Poderia se pôr numa situação de risco, diga em relação ao volante, em relação a alguma briga, não sei o ambiente que ele estava, né? Mas como que a gente poderia lidar com isso? Alguma sugestão aí? Até como psicólogo. Sim. Eu acho que é fundamental o diálogo, né? Diálogo, ouvir o que a pessoa tem a dizer, porque eu poderia ter chegado e ter feito, realmente ter dado um sermão nele, né? Ter falado um monte pra ele, né? Mas eu optei em ficar em silêncio e ouvir ele, acolher, né, o sofrimento dele. Ele falou do sofrimento dele, das angústias dele, das dificuldades que ele está tendo, né? Não é de hoje, né? E antes de chegar e fazer esse podcast, eu estava conversando com o Tom, e ele estava conversando no sentido de dizer que ele tem uma amiga que era muito alegre, muito assertiva, muito conversadeira, muito pra frente, e de repente ele descobriu que ela tinha depressão, né? Então meu filho, eu nunca ia imaginar, aliás, já cheguei a imaginar, né? Uhum. Como eu disse aqui, né? Preventivamente, né? A gente aprende em recuperação a prevenir as situações. Mas ele não dava sinais de que estava bebendo. Ele está trabalhando, ele está estudando, ele está se relacionando em casa, ele está namorando há 3 anos. Quer dizer, Tá tudo bem. Aparentemente tudo bem. Aparentemente tudo bem. Só que hoje caiu a casa, né? Veio à tona um monte de questões que ele trouxe que dizem respeito às emoções dele, aos pensamentos dele, à vida dele, à infância dele, né? Então, às vezes, o inimigo mora do seu lado, né? E você não sabe. O inimigo está do seu lado, né? Então, e olha que a gente tem um bom diálogo, a gente conversa, né? A gente partilha situações.
Então, acho que uma coisa fundamental é o diálogo, porque se tendo diálogo já acontece isso, imagina se você não tiver diálogo. Sim. Né? Se você não ouvir o que a criança tem a dizer, se você não chegar na criança e perguntar para ela o que ela está pensando, o que ela está sentindo, porque a criança muitas vezes não vai chegar no pai e falar o que está sentindo, o que está pensando, né? A criança vai guardar aquilo para ela e vai ficar ruminando aquilo, né? Num comportamento insano, inclusive, né? Muitas vezes, né? Então, que os pais cheguem nos filhos e conversem mais, dialoguem mais. A orientação espiritual é muito importante, seja qual for a denominação, seja espírita, seja católico, seja protestante, seja Mahikari, seja Seishonoe, seja qual for a religião, é muito importante porque as pesquisas mostram que as pessoas que frequentam uma religião, isso funciona como um fator protetor, né, para a dependência química. Né? Isso evita que as pessoas entrem nas drogas. Então, o que eu gostaria de dizer é isso, um maior diálogo entre os pais. Sim, e foi até interessante a sua ação não punitiva, no sentido do sermão que ele esperava. Você até quebra a expectativa dele, né? No sentido de você frustrou nesse sentido de você não fazer isso. Por quê, né? A gente percebe isso na comunidade, né? Descobri isso em tratamento, depois eu consegui perceber que a gente precisa aplicar isso com os nossos filhos e com as pessoas às nossas voltas, né? O que, Lucas? Nós precisamos criar um ambiente, né, Marcão? Que as pessoas possam ser elas mesmas dentro de casa. Porque se ela pode ser ela mesma dentro de casa, então essas coisas elas vão se manifestar. Quando ela não pode ser ela mesma dentro de casa, ela manifesta esse comportamento, né, em outros lugares, em outros espaços. E a gente vai descobrir que é o melodrama da vida dos pais, infelizmente, né? Que eles vão descobrir por último o que estava acontecendo, entendeu? E talvez não numa primeira instância. E às vezes, por favor, não é culpabilizando ninguém, mas às vezes a gente gera uma dinâmica dentro de casa, talvez até sem perceber, né, Marcão? Que não tem esse diálogo e aí não tem a possibilidade também dessa pessoa falar, desse filho falar. E assim, pra gente conseguir intervir, nós precisamos saber, né? Então, se a gente não saber, não vamos conseguir intervir. Então, esse é o problema, tá? É o que eu falo, vou falar aqui de novo, tá? Você que é bravão ou bravona dentro de casa aí, você sempre vai ser o último a saber das coisas, tá? Não vale a pena ser o bravão, ser a bravona, tá? Você não vai ficar sabendo de nada, tá? É melhor você ser mais próximo, né? É fácil você ser amigo, trazer pra perto, tentar uma relação mais próxima, né? Que aí existe a possibilidade de você conseguir saber. Caso contrário, não vai saber. Só vai saber na hora que o problema estiver instalado. Com certeza. Muitas vezes o pai ou a mãe agem de forma ríspida, de forma hostil e até conseguem o respeito, mas a troco de medo, de terror, a troco de ser detestado. Ser temido, né? Ser temido e detestado, talvez detestado pelos próprios filhos, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Um maior diálogo, maior proximidade, criar um ambiente onde a pessoa seja ela mesma. Amém. Marcão, dentro desse trajeto todo que a gente andou aqui, pelos seus 54 anos de vida aqui, a gente falou desde os 10 de você fazendo uso, né? Depois mais ou menos ali aos 20, 22, assim, você vai para um tratamento ali, né? Na Fazenda do Senhor Jesus, entra num processo de recuperação, fica 3 anos e 8 meses por lá, e não só se tratando, mas já escalando como conselheiro, né? Como monitor, como agilizador, vai para a faculdade, faz a faculdade de psicologia ali, engata um relacionamento nesse meio tempo, consegue trabalho, né? Sua vida começa a fluir lá em Campinas, tem a situação da recaída, você volta para cá fazer o processo, acaba fazendo a internação aqui, pois convive com a ruptura do relacionamento, porém lida com ela no sentido de conseguir se manter em recuperação. Só por hoje você está há 18 anos sóbrio aqui na nossa frente, né? Então você teve uma experiência de 30 anos quase de sobriedade, né? Fica quase 12 sóbrio, tem a recaída de 2 anos, né? E depois está 18 anos de sobriedade, assim, atualmente, assim, né? Nesse momento, né? O que o Marcão tá fazendo na vida? O Marcão trabalha com o quê hoje? Na onde? O que o Marcão tá fazendo? Atualmente eu trabalho na Prefeitura Municipal de Marília. Eu atuo como psicólogo em 3 postos de saúde,
no Jardim Nova Maracá, no Bandeirantes e no Alto Cafezal. Atendo a população em geral, né, várias comorbidades, várias patologias, inclusive alcoolismo, dependência química, né, depressão, ansiedade, problemas de relacionamento, crianças também, né, com problemas de comportamento na escola, Bastante. autismo, né, suicídio, feminicídio, bastante variado, né, o atendimento. A demanda é espontânea. A demanda é espontânea. E tô dando aula de trompete, saxofone. Tô tocando num projeto de evangelização. É uma orquestra, né, que está sendo formada com Marcos Brabo, que é um grande músico aqui de Marília, né? Ele é saxofonista também. E tô vivendo um dia de cada vez. Cara, dentro de tudo isso que a gente conversou, se você puder e quiser, né, olhando para uma câmera que tá ali, você deixar uma mensagem para quem tá nos assistindo em relação à recuperação, em relação à recaída, em relação à vida, em relação à família. Pode deixar, fazendo favor. Sim. Havia uma árvore e essa árvore ela era uma árvore muito bonita, muito grande, muito frondosa, muito bela. Só que ela começou a reclamar a Deus que ela sempre esteve no mesmo lugar, na mesma parada. E ela começou a blasfemar, a reclamar para Deus que ela estava infeliz, que ela era infeliz. E um certo dia apareceu um senhor com uma serra, com um machado, e começou a dar machadadas nessa árvore. E ela entrou em desespero, né? O que está acontecendo, né? E ela foi derrubada. Ela foi arrastada, foi depenada, e o que sobrou dessa árvore foi uma célula da consciência dela, um pedaço de madeira, jogado no chão, abandonado. E naquele momento ela percebeu que as orações e as blasfêmias dela tinham sido ouvidas, que Deus tinha se manifestado na vida dela, de alguma maneira. E ela entrou em desespero e falou assim, eu era uma árvore bonita, vivia naquele bosque com outras árvores, com os animais, com as pessoas passando sobre a minha sombra, e agora eu estou aqui jogada no chão, abandonada. E um outro senhor passou e pegou ela e levou para casa. Levou para casa e começou a cortar ela mais ainda, e a furar ela. E ela falou assim, será que já não basta o que aconteceu comigo? Esse senhor ainda vai me cortar mais ainda, vai me furar de novo mais ainda, né? E colocou o pedaço de madeira em cima de uma estante. E entrou um jovenzinho na loja do senhor, pegou o pedaço de madeira e fez isso.
E é isso. Ou seja, a árvore virou uma flauta. E a flauta poderia levar alegria para outras pessoas. Então, moral da história, não importa o que a vida fez ou o que você fez da sua vida até hoje. O que importa é o que você vai fazer daquilo que você fez da sua vida. O que importa é o que você fez, o que você faz daquilo que a vida fez com você até hoje. Então, tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que acredita na recuperação, nessa nova maneira de viver, nessa nova maneira de existir. Amém. Amém. Marcão, obrigado demais aí pela participação, pela partilha, pela coragem, tá, de se expor aqui conosco. Vários detalhes da sua vida pessoal aí, de vários trajetos da sua vida. E até esse momento, graças a Deus, aí, só por hoje glorioso aí, de recuperação e de sobriedade que você tá vivendo. Parabéns aí pelo... como você consegue tocar esse instrumento e outros também, que eu já vi você tocando, cara. Você tem o dom, e acho que não precisa nem falar, né? De tudo que você foi falando aqui na nossa conversa, de longe, acho que é a coisa que você mais ama fazer, além de ficar sóbrio, é a música, né? Parabéns por isso, cara. Obrigado. A gente queria agradecer também a nossa audiência, agradecer vocês aí, pedindo, né? Curte o vídeo, por favor, se inscreva no canal. Vocês estão se esquecendo de se inscrever no canal, por favor, se inscreve aí, dá essa moral pra gente também. Compartilha esse vídeo também se fizer sentido pra você. Queremos agradecer novamente aqui Autopeças Modelo pelo patrocínio do episódio de hoje, né? Matheus, Charles, um abraço pra vocês, Ivone, muito carinho aí pela família de vocês. Vitão, né? Vitão, né? Não pode esquecer, né? Rei do Hambúrguer, Figueirinha. Dá uma moral pro parceiro lá, que nos ajudou aqui, nos auxiliou. E pede o queridinho da casa, cara. É hambúrguer de panceta, velho. Top demais. Já comeu? Ainda não, cara. Vamos sair daqui, vamos lá nesse cara, vai. É sério, vamos sair daqui, vamos lá comer o lanche. Se você quiser estar convidado também, tá? Bora lá. Pessoal, por favor, se fizer sentido aí, compartilha com mais pessoas também, para que mais pessoas possam ser alcançadas e encontrar o caminho da recuperação, tá? Lembrando aqui também do grupo de prevenção ao suicídio de Marília, lembrando também da Colo de Mãe, que é uma porta aberta para as pessoas que sofrem os horrores da dependência química também. O atendimento lá, esqueci de mencionar aquela vez, o atendimento é gratuito, tá? Lá na Colo, para pessoas que nos procuram lá, para ser encaminhada da nossa parte lá, é tudo gratuito, tá bom? Agradecendo aí o episódio de hoje, agradecendo ao Tom, a Mayra aí pela nossa assistência aqui, orientação, direção, condução, produção, por eles estarem na nossa vida também, nos ajudando bastante aí. E a gente se vê no próximo episódio. Só por hoje. Graças a Deus. Fomos. Até a próxima.